Shalom, Shalom, salvação perfeita a todos. Mais uma vez aqui para trazer uma mensagem do Pai para os irmãos. Irmãos, quando eu pedi para os irmãos comentarem nos vídeos, para a gente ter conteúdo e poder esclarecer as dúvidas e crescer espiritualmente. E devido aos comentários, eu vi uma parte aqui nas escrituras que eu vou ler para os irmãos a respeito de alguns comentários. E é muito interessante, depois eu apresento no vídeo essa parte. Os irmãos que quiserem acompanhar as suas escrituras, eu vou ler aqui a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 4, nos diz o seguinte: olha só, quando alguém declara, eu sou de Shaul, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? A verdadeira função dos pregadores, quem é, portanto, de Apolo, quem é, portanto, de Shaul, servidores pelos quais foste levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que Iau lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, eu plantei, é o Pai falando, eu plantei, Apolo regou, mas era ao Criador quem fazia crescer. Ou seja, Pai falando não, eu plantei, Shaul, Apolo regou, mas era o Criador quem fazia crescer. Então nós somos plantadores e regadores. Quem faz crescer é o Criador. Assim, pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Mas importa tão somente aí ao Criador que dá o crescimento. Continuando, mais um, agora no 8. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá o seu próprio salário segundo a medida do seu trabalho. Então nós somos, como diz aqui, nós somos cooperadores do Criador. Alguém me questionou se eu não falei sobre Romilson, Sagradas Escrituras, o pessoal que lá de Minas, que ensina os de Alcha, nosso irmão Juarez, lá do Pará. Tem um outro canal também que trouxe muito alimento para nós, que é Sagradas Escrituras. Eu não sei o nome do irmão, mas eu conheço como Sagradas Escrituras, tem muitas revelações. Então, meus amados, nós somos apenas os plantadores e os regadores. Quem planta e quem rega, só quem é importante é o Pai. Porque eu não citei, talvez, esses nomes são nossos irmãos, somos nós. Nós somos o povo que passará a grande tribulação, uma parte, mas 144 mil subirá, dentre nós, dentre os que conhecem o nome do Pai e do Filho. Os que, para ser salvo, tem que declarar publicamente que Yahshua, o Mashiach, o Messias, o Cordeiro, se fez homem, habitou no meio de nós e morreu pelos nossos pecados. Isso tem que ser declarado para ser salvo. É nele que nós confiamos e para ele nós pedimos perdão dos nossos pecados. Agora, para homens, enaltecer homens, eu não quero enaltecimento, eu não quero crescimento. O Romilson, muito bom, sou grato a ele. Ele que me mostrou no início que os nomes foram forjados, muito bom. Ele é um plantador. O pessoal de Minas também, mas nós somos todos nós somos o mesmo povo que vai passar a grande tribulação. Ou que serão colhidos do meio de nós. Não adianta eu vim aqui e falar, não, quem vier após mim vai ser 144 mil. Isso é mentira, não existe.
Ah, nós somos igreja de Sardes, o outro é Filadélfia. Também não é verdade. As igrejas de Sardes e Filadélfia servem de referência para nós. Nós temos que ser semelhantes. A de Sardes, o Romilson fez o papel de Sardes, revelou os nomes, mas pode ser que eles estejam entre os 144.000 e nós não. Ou Filadélfia, é assim, meus amados irmãos. Nós não sabemos a quem o Pai colocou os espíritos que serão colhidos agora. O que nós sabemos é que vai haver, e em breve vai haver a colheita de 144.000. O que nós temos que ter em mente é que no meio de nós, todos nós, temos que estar cientes. Muitos de nós, porque são 8% da humanidade, vai passar a grande tribulação. E quando eu falo, esse toco será santo, esse toco somos nós que conhecemos o nome e que sabemos o nome certo, porque seremos santos. E nós vamos continuar anunciando a palavra entre nós e depois os que virão. O Messias vai estar no meio de nós naquele dia, mas nós somos os que já estamos instruídos porque nós somos o toco santo, que o Pai pôs o nome na nossa testa e que nós vamos passar na grande tribulação tranquilamente. 1.000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Entendeu? Esses são os 8% que vai passar. É o toco santo. Para ser santo não pode ter blasfêmia nas suas pronúncias, não pode ter heresias, todos esses nomes, entendeu? Esse povo que já sabe o nome do Pai, o nome do Filho, que não blasfema mais, que é o toco santo. Então é eu, é Romilson, é o pessoal de Minas, é o Juarez, entendeu? Todos nós. E nós somos um povo, todos nós. E esse povo tem que se unir e não ficar um jogando contra o outro, porque você não vai, eu vou, não existe. Nós não sabemos quem vai e quem não vai. Não está revelado na palavra. E o Pai não falou para cada um também, que vai ser você ou aquele. Eu falei a respeito da descendência de Abraão, porque na palavra fala que a descendência de Abraão são as estrelinhas, mas o Pai, muitos deles podem se perder, e o Pai deu a salvação para nós também, anunciou para nós a salvação, entendeu? De 144.000, pode ser que ele colocou o espírito de alguns em nós, que alguns da descendência de Abraão se perdeu. Isso aí só o Pai compete, só ele sabe quem são esses e quem irá passar. O que nós temos que ter em mente, se nós não subirmos agora, estejamos preparados para a sequência, porque são 2 caminhos para os salvos. Ou 144.000 sobe e o 8% passa em seco, no iorne. Entendeu? Esses 8% são santos, sabem o nome. São quem sabe o nome. Quem não sabe, não se prostra e não pronuncia, não pede perdão dos seus pecados por Machia e Auxa. Não é o que vão ficar aí. Agora, na grande tribulação, muitos embrancarão suas vestes e vão reconhecer. Muitos nos puxarão pelas vestes e vão falar, deixe-me ir com você porque eu sei que você está com algo. Está escrito na palavra. Entendeu? Porque eles vão ver o sofrimento. O sistema religioso vai entrar em decadência, falência, como está escrito aí. Certo? Agora, a respeito daquele dia. Naquele dia, o meu povo saberá o meu nome. Esse naquele dia se remete também naquele dia, ao milênio, é um dia, é 1000 anos. O meu povo, só o povo que sabe o nome, vai passar ao milênio. Por isso naquele dia, no milênio, o meu povo saberá o meu nome. Entendeu? Então quem vai passar o milênio é quem sabe o nome. Naquele dia. E naquele dia, a gente tem que observar algumas coisas. Por exemplo, o Messias vai vir reinar no meio de nós. Houve um questionamento num dos vídeos meus a respeito dos que morreram, né, sem conhecer. Eu tenho, inclusive, meu pai, que eu sei que foi um homem muito justo, mas era evangélico. Então, eu tenho um certo conforto na palavra, ou seja, o Messias vai vir. Quando ele veio, da outra vez, eu citei que o pai esteve com ele todos os dias e o pai reviveu Lázaro, né, daquela forma, né? Só que agora, quando ele subiu, ele falou, todo o poder foi me dado, assim na terra como no firmamento. Então, o que pode acontecer? Isso não está relatado em nenhum livro. Quando ele voltar, está escrito na palavra, muitos ressuscitarão naquele dia, no milênio. Não é um dia só, no milênio, naquele dia é o milênio. Uns para a salvação e outros para a vergonha eterna. Está escrito na palavra isso daí. Então, o que as minhas imaginações fez eu lembrar? O Messias ressuscitou lá, reviveu Lázaro, e ele tem esse poder. Quando ele vier, todo o poder ele vai ter. E ele vai ressuscitar muitos. Talvez até aquela situação das irmãs de Lázaro, depois de 4 dias, falar,
talvez vai ocorrer isso conosco, porque tudo que foi, será. Talvez um de nós vai falar para o Messias, ô Messias, ressuscita meu pai, aí eu, meu irmão, minha irmã, tudo bem, pode ser que ele ressuscite com algum pedido de alguém, porque não é impossível, ele vai vir, o pai sabe que vai ser ressuscitado, e tudo, e pode ser que nós estejamos lá e peçamos para o Messias e ele ressuscite um parente, um ente querido nosso, só que ele sabe que vai deixar na nossa responsabilidade de ensiná-lo a verdade, ensiná-lo o nome. Se o nosso ente querido que a gente pediu ele não aceitar, ele vai ser ressuscitado para a vergonha eterna, entendeu? Ou se ele aceitar, ele vai ser salvo. Por isso que fala, naquele dia, muitos ressuscitarão. Ou seja, o Messias vai vir e ressuscitar muitos. Naquele dia, ele tem o poder de ressuscitar, entendeu? E vai ressuscitar muitos, uns para a salvação, outros para a condenação, para a vergonha eterna, entendeu? Então, meus irmãos, eu fiz um vídeo rápido, porque tem alguns comentários, né, perguntando se eu não citei esse ou aquele, mas não é para grandeza de homem. Estou citando aqui o Romilson e o pessoal daqui de Minas, que eu ouvi muitas reuniões dele, do Romilson, mas deixa eu tomar uma água, dá licença não. E eu quero também dizer que eu não sei o propósito que o Pai me deixou e me trouxe, sabe, tem para minha vida. Mas algumas coisas ele tem me revelado. Por exemplo, quando o Romilson ensinou lá alguns nomes de demônios, e eu pesquisei também, eu descobri que paz é nome de um demônio. Então, meus amados irmãos, eu vejo os irmãos que estão aí, que defenderam isso, mas ainda estão usando esse nome. Não se cumprimenta as pessoas com paz. O Messias nunca falou isso, ele falou, tranquilidade. Eu não vim para trazer tranquilidade, vim trazer contenda, mas não entre os irmãos, contenda entre nós. E o mundo vai nos odiar por causa do nome, isso está escrito, isso é fato. Mas paz não tem. Então, esse cumprimento paz, cumprimento com shalom, shalaim, shalom. Shalaim, salvação perfeita. Shalaim, shalom. Entendeu? Essa é a maneira de cumprimentar, sem usar invocar esse demônio. Acho que uma das coisas que fez com que eu parasse de ouvir o pessoal de Minas é porque meus irmãos chegavam lá na reunião e eu ficava vendo no ouvido, paz de alça, paz de alça, paz de alça. Rapaz, essa me deixa, entendeu? Então, essa é uma das coisas. Outra coisa que Al tem me revelado, que eu tenho buscado nesse último ano todinho e várias vezes pesquisado sobre a respeito da imersão, eu não fui imergido. Eu saí do sistema religioso com 12 anos. No momento da imersão, que Deus me tirou. Meu pai tinha falado para mim, próximo ano é você que vai ser imergido. Eu saí do sistema e nunca mais fui. E hoje eu tenho buscado ao Pai para saber isso, e Ele tem me revelado coisas ao contrário disso. Por exemplo, toda vez que eu busco, Ele me revela o dilúvio, os imergidos morreram. Quando tirou o povo do Egito, os imergidos morreram. Quando passou o Iorde para a Terra Prometida, os imergidos não teve, porque abriu o Iorde e eles passaram em seco. Então, aí eu andei pesquisando, consultando mais e ouvindo uma coisa daqui ou dali. Eu descobri que, como na palavra, a gente sabe que os 3 evangelhos, para falar nisso, alguém comentou que eu falei de Lucas e tal, todos os evangelhos, os 3 evangelhos, João, Marcos e Mateus, são anátema. Eles são anátema, são engano. Mas o fermento, a mulher colocou 3 medidas de fermento e levedou toda a massa. Então, toda a massa, ela está levedada. Por exemplo, um dos exemplos de levedado que está na massa, o Espírito Santo, a gente sabe que a Trindade não existe. Crucifixo, o Messias não foi crucificado, foi sacrificado no madeiro, é símbolo daqueles que compram maçã na padaria lá, para não falar o sítio, senão ele derruba o vídeo. Entendeu? E mais outras coisas que a gente sabe que é o fermento, que a palavra está levedada. E essa parte de imersão é outro levedado, porque eles que compram na maçã na padaria, eles têm um rito lá que eles chamam a imersão da vida para a morte. E você sabia que sobre as águas é que é feita a movimentação dos espíritos malignos sobre as águas? Por exemplo, aqueles espíritos que estavam lá no rio Eufrates, como é que eles vieram aqui em Al-Shalaim?
para ser incorporado no Antimachia, que já está com 7 demônios, que já foi feita a cerimônia satânica, que eu expliquei num vídeo que o brasileiro achou a chave. Como é que eles vêm para lá? Eles vêm por água. A água é o meio de imersão. Isso aí o sistema maçônico sabe disso. Lá em Alchalém, nos túneis, lá nos quilômetros de túneis que tem sobre a cidade, lá tem um tanque lá que ele usava antigamente, usava para magia negra. E quem domina aqueles túneis subterrâneos, aquelas coisas aí, são eles. Entendeu? Então, essa cerimônia que foi feita lá, lá nos túneis subterrâneos. Então, imersão, eu não quero imersão. Se eu tiver que ser condenado por falta dela, eu vou ser. Mas a palavra para mim, o Pai tem mostrado que não é necessário. Mas não se preocupe, meu irmão, se você foi imergido, se você foi batizado. Porque para o Pai que estava no momento, ele protegeu, não deixou que nenhum espírito maligno te possuísse. Mas que não era necessário, não era. Isso daí, as pessoas que saíram meio recente do sistema, ainda levou consigo alguns hábitos, costumes do sistema religioso. Como eu saí há muitos anos, 12 anos de idade, nunca mais voltei, o Pai me tirou justamente por esse motivo. Eu não tenho isso, mas eu busquei na palavra, porque eu estava procurando, quando eu conheci o nome do Pai, eu estava procurando justamente isso, a imersão, e o Pai não me mostrou isso, me mostrou dessa forma. Toda vez que ele salvou o seu povo, foi em seco, sobre as águas, em seco no Egito, passou o Iorde seco, Alisha e Alial bateu com o manto no rio Iorde, passou em seco para carruagem de fogo, entendeu? Sempre mostrou essas partes. Então eu creio que esse fermento colocado na palavra também é imersão. Inclusive eu li no livro de Lucas aqui a respeito disso e tem uma passagem muito estranha que perguntaram para o Messias por que ele estava angustiado e aflito. Ele falou, pelo que eu vou ter que passar, e colocaram lá, eu vou ter que passar pela imersão. Eu falei, mas peraí, quem é que fica angustiado e aflito por passar pela imersão? Os irmãos falam que é um negócio maravilhoso. Por que? Então, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Uma creche, ele vai estar aflito? Ele estava aflito e angustiado por causa do momento que ele sabia que ele ia ter que morrer pelos nossos pecados. Mas por causa de passar pela imersão, colocaram imersão. Então eles colocaram a palavra total vedada com esses termos. Entendeu? Imersão, Espírito Santo, os nomes blasfêmicos que agora foi pelo irmão Nilson pesquisando e descobriu os nomes do engano e apresentou os verdadeiros nomes. Entendeu? E apresentou na prática e como aqui tem nesse livro meu aqui, na arqueologia, nos documentos, nas provas, com provas, não é porque eu estou falando, não, tem provas e tudo, com essas provas, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a palavra está muito levedada. E alguns irmãos perguntou para mim, onde que eu comprei essa Bíblia, esse livro, essa Bíblia, perdão meus irmãos, Sagrada Escritura. E eu comprei faz uns 3 anos e eu já adulterei ela porque algumas coisas que ela tinha de levedade ou de fermento, aqui em cima, ela tinha um título YHWH e eu sei que esse título é em inglês e não tem pronúncia, por isso que eu fiz vídeo falando, não use esse livro. O Y não existia. Você vê como que é? O Criador, quando eu aprendi o alfabeto, lá no passado não existiam essas letras, o Y e o W, entendeu? E se você pegar esse YHWH e passar para o povo de origem lá, para os americanos, o que está escrito aqui? Ele não sabe pronunciar, então para que isso? Entendeu? Então, colocou isso aí mesmo pelo maligno, porque o idioma inglês eu sei que foi quem que criou esse idioma aí e qual a intenção, é maligno. Agora, os irmãos perguntaram, eu falei, eu comprei pela internet, achei lá Sagradas Escrituras com os nomes originais. Aqui tinha o nome do Messias com Y e do Pai com Y e do Messias com Y. E eu coloquei um I, raspei o Y, porque eu não gosto dessas letras, para mim não é umas letras boas. Entendeu? Agora, a respeito do livro, a qualidade dele não é 100%, não vai achar que vai pegar um livro e vai ter tudo certinho, tudo, não tem nada corrigido de outras partes. Tem os nomes corrigidos, tem muitos nomes verdadeiros, mas tem muitas coisas. Numa linha ele escreve lá Ialda
na outra linha escreve Judá, mas está no mesmo assunto, entendeu? O importante é saber os nomes verdadeiros e saber onde ele está. E é muito boa para isso, entendeu? Mas aqui, por exemplo, nessa página amarela aqui desse livro, depois eu vou pôr no vídeo uma foto e mostrar para os irmãos. Ele tem muita letra aqui que é tudo com W, eu coloquei um U nela, entendeu? Porque o W não é do nosso idioma, nós somos portugueses, não existia no nosso idioma até a década de 70, mais ou menos, não existia o W e nem o Y, veio lá de cima, esse sistema aí, entendeu? Então eu adulterei com Y ou com U para ser mais, para dar leitura, por exemplo, Ial, o nome de Ial, Yashayal, com W, como que eu leio esse W? Então é Ial Shayal, coloquei lá. Do Machia, está lá com W, eu tirei o W, entendeu? Então elas têm muitas letras, muitas palavras ainda, que parece que foi feito esse livro com acompanhamento de americano, de inglês, que ele meio que contaminou. Essa é o fermento que eles colocaram na palavra. E quando eu comprei, eu vi esses erros, umas coisas, e eu orei e perguntei para o Criador, né? Gostaria de escrever um livro, totalmente corrigido, com mais correções, né, pelo menos. E o Criador me respondeu na palavra. Quantos anos você acha que leva um escritor para escrever um livro? Então, isso quer dizer que não tem tempo de ter um livro. Se isso aí deveria ter sido feito lá atrás, mas não dá tempo. Um escritor demora muitos anos, então como que eu iria fazer um livro com tudo certinho, corrigir isso aqui e tal? Eu fiz alguns riscos aqui, algumas coisas erradas, um livro certinho, e pesquisar mais coisas e tal. A gente tem que se contentar com o que nós temos aqui e temos que pedir ao Pai para Ele nos desviar dos fermentos, para Ele nos dar iluminação e visão, a gente saber o que foi o fermento que foi acrescentado, para a gente tentar. Um desses é esse da imersão aí, que eu não quero ser imergido, o Pai sabe disso, não vou ser imergido. E outro que está na palavra também. Aos filhos do Altíssimo, o rio não imergirá os filhos do Pai. Está escrito lá, né? Eu sei que o Pai está da Escritura. Então, meu amigo, se eu tentar ser imergido, será que o rio vai me deixar eu ser imergido? Essa é a minha pergunta. Pela palavra que o Pai tem memorizado, não. Agora, não tenha medo e nem preocupação, só peça perdão dos seus pecados. Se isso for um pecado, é um pecado. Peça perdão, tá bom. Entendeu? Porque você já tem o nome do que perdoa o pecado. E todos os dias nós temos que pedir o perdão dos nossos pecados. E nós não sabemos os pecados que nós cometemos às vezes, porque não tem uma lista assim, não. O que nós sabemos é os 10 mandamentos, amar ao Pai sobre todas as coisas, não levantar falsos testemunhos, não usar o seu nome em vão. Os 10 mandamentos, amar ao próximo, amar a mãe, ao nosso pai, entendeu? Esses nós temos, mas eles são meio complexos, não é mesmo? Então, o que eu tenho para deixar para os irmãos é isso aqui, aquela mensagem de não enaltecer homens, que nem eu nem quero. Se esses aí estão querendo glória, vão cair por terra, entendeu? Maravilhoso, Wilson, que o pai usou ele para trazer os nomes. O pessoal de Minas, mas estão se declarando Filadélfia, não são Filadélfia totalmente. Filadélfia é 144 mil que será colhido. Está aqui, está lá em Minas, está no Romilson, está lá com o Juarez, está com as Sagradas Escrituras, que ele tem um, entendeu? Esses são 144 mil, esses são Filadélfia, semelhante a Filadélfia. Entendeu? Que buscou o nome e o pai colocou os espíritos de lá do Jardim do Éden, isso é fato, que estavam no Jardim do Éden, nesses corpos, não sabemos quem é. O que nós temos que se preocupar é com 2 caminhos para frente. Depois da grande tribulação, o toco santo, é isso nós somos. Esses que sabem o nome, que buscam e que pedem, são o toco que será santo. Naquele dia não vai haver religiões, nem igrejas, nem seitas, nem nada. Até o maligno vai ser preso. E o toco santo quem que é? O toco que invoca ao Pai e ao Filho. Esse é o toco santo, que vai passar na grande tribulação. Por isso que agora
esse canal meu aqui, de repente deu uma levantada assim, tem pessoas que eu tenho visto aqui, vindo de todos lados. Teve um irmão que falou, mãe, como é que pode, eu não sabia disso, os profetas todos têm o nome do Pai, aí a cidade, entendeu? Ele está encantado, eu também fiquei encantado. Quando eu vi isso, tudo tem o nome do Pai, o nome dos profetas, todos eles, a cidade, o Messias, principalmente o Messias, né? Tem o nome do Pai, Yahshua. Maravilhoso, né? Yahweh salva. Certo? É esse que é o importante. Então nós vamos passar. Ou sobre um pouco, outros passar em seco, na grande tribulação, que virá sobre o mundo. E o fim dela, como eu relatei nas coisas, 2028. 2028 está aí, rapidinho. Dali para lá é só alegria, só satisfação para quem ficar. Entendeu? Então, eu espero que eu tenha respondido algumas perguntas do aplicativo. Meus irmãos, o que eu queria passar para os irmãos, eu vou ver se eu consigo depois colocar aqui, eu vou dar uma explicadinha aqui, depois eu vou colocar no vídeo. Escrever em hebraico. O nosso celular, ele tem 2 opções no teclado de idioma. Uma é o português, que você opta lá sempre no início, e uma outra é outro idioma. Geralmente está o idioma dos Illuminati, lá do inglês. Então dá para vocês configurarem o teclado do seu celular para ter a segunda opção, o idioma hebraico. Aí quando for escrever o nome do Pai, não é difícil, é facinho. Eu vou colocar depois o vídeo para vocês verem aqui como é que é o teclado em hebraico. A gente consegue escrever em hebraico, pelo menos eu não sei hebraico, mas o nome do Pai, o nome do Filho e algumas palavras, pouquinhas palavras, eu sei em hebraico. E eu escrevo no teclado do meu celular em hebraico. A gente tem aqui embaixo o código de espaço e ele tem 2 opções, você roda a setinha, aqui está em português, eu vou aproximar mais, aqui está em português, tá vendo? Na barra de espaço tem a opção do segundo idioma, você rola para lá, olha lá o idioma hebraico. Depois eu vejo se precisar aproximar mais, a gente aproxima. E tem a opção em hebraico. Então, por isso que eu escrevo normal e coloco sempre o nome do Pai em hebraico e o nome do Filho em hebraico. Porque o nome do Pai e do Filho, o transliterado, a gente usa só para ensinar. Yahweh e Yahshua. Mas para escrever, a gente pode escrever em hebraico, que é o perfeito, que é o melhor, é o primeiro idioma da Terra, tá? É o hebraico. Entendeu? A gente escreve em hebraico e é só bordar na barra de espaço. Você tem 2 opções de idioma. Então, meus irmãos, configurem e façam isso aí, esse trabalho. Tem um irmão que ele escreve várias palavras, aleluia, em hebraico, é maravilhoso. Eu mesmo nunca tinha escrevido, nem procurei saber. Então, se você vê em hebraico, aí você fala, puxa, olha que legal. E o pior é que a gente conhece, eu conheço algumas letras do hebraico, aí eu fico lá, aleluia. É maravilhoso. Entendeu? Então, e é fácil de escrever. Se você vê, e como só tem um segredo, né? Se você for começar a escrever qualquer frase, se começar em hebraico, ela joga para o final da linha. Então, sempre que você for escrever alguma coisa, e aí escrever normal, você escreve em alguma palavrinha em português, o, aí ela já não joga para o lado da linha, porque ela já entende que o é português, aí depois você muda para o hebraico, aí você escreve Yahweh, o nome do Pai, em hebraico. Entendeu? Aí ele fica ali. Se você colocar só o nome do Pai, ele joga para o final da linha. Só o nome do Filho, Yahshua, vai para o final da linha, porque o hebraico escreve dali para cá, e a gente escreve daqui para lá. Eu não sei qual que é a direita e a esquerda, mas é daqui para cá, daqui para lá. Certo? Então, façam isso para a gente continuar aprendendo hebraico. Outra coisa que eu vi, só para terminar agora, né? Alguém colocando nos comentários, amém. Amém é demônio. Amém, Ra e Amém-Ra. São 2 demônios. Inclusive, Ra é o nome que colocaram no centro da cidade santa. Israel. São 3 demônios nesse nome. Israel. O verdadeiro nome do patriarca. E Acabe, que lutou com o anjo, que o anjo deu outro nome para ele, é Israel. E Israel é o verdadeiro nome dele. Então o nome que tem lá é paganismo. Outra coisa que tem de paganismo, isso é profanação dos nomes santos,
Isso é profanação dos nomes santos. Eles profanaram lá. Ierusalém, Ierudá, Ieroshua. Tudo isso, esse Ié, eu falei nos vídeos meus, eu coloquei Ié, foi um dos anjos caídos que ensinou todo tipo de sacrilégio de magia, feitiçaria e todas essas coisas erradas, filho deles. Os filhos dele, o cão devorador, é filho de Ié-Balde, que era o cão, o anjo, a aparência de cão, que caiu, ele ensinou toda essa feitiçaria. Ié-Balde, e o Ié do nome dele é o que eles colocam aí. Yellowstone, tudo que tem Ié é maligno. O nome do pai, tem gente que fala Ié não sei o quê, o nome do Messias, Ieroshua, esse Ié é maligno. Vem do anjo caído antes do dilúvio, entendeu? Que caiu e o nome dele eles passaram para cá, os que alteraram todas as escrituras, né? Se aceita aí que busca maçã na padaria, para não ficar... Entendeu? Eles alteraram tudo isso aí. Entendeu? Então, meus amados irmãos, o que eu fiz também, não ficar só na Sagrada Escritura, porque ela está liberada, eu busquei outras coisas. O que eles não colocaram, algumas coisas que eles não colocaram, que chamaram de livros apócrifos, porque não tinha autor, o livro de Enoque, um livro muito bom, só que ele já está meio, como se diz assim, fermentado, entendeu? Mudaram os nomes dos anjos lá, Baraquiel, Esastiel, Ananiel, tudo esse tema de Quinhel é profano. E eu li o livro de Melquisedeque, a história de um vaso e o rei de Salem, são 2 livros. Eu li o livro de Baruque. Baruque era um escriba da época do profeta Irmial. Inclusive o profeta Irmial cita ele, algumas passagens, conforme Baruque, no livro de Irmial. Irmial ainda tem que ficar falando que tem muita gente que não sabe ainda. Irmial é Jeremias, paganizaram para Jeremias, mas é Irmial o nome hebraico dele. Dá licença, irmão. Então, meus amados, esses livros foram os que eu li. E ali tem muita coisa boa. O livro de Baruque tem muita coisa boa. É lógico que as escrituras, a gente tem que analisar todas elas e pedir ao Pai para separar as coisas, para a gente ter entendimento do que Ele quer para nós. Porque foi tudo muito manipulado nessa terra, tudo. Desde o princípio, nós estamos no final, imagino que chegou para nós de podridão e de coisas, né? Mas o Pai tem nos dado o conhecimento e uns plantou, outros regou e quem dá o crescimento é o Pai. Fiquem com essas palavras. Assim seja, amados irmãos, que ao resplandeça o seu rosto sobre cada um de vós que ouviu esse vídeo. Shalom, shalom. Salvação perfeita a todos. Assim seja.